A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui trazendo mais uma palavra, continuação, do estudo que nós estamos trazendo aqui sobre o encontro com Deus, quando Deus marca um encontro na vida do ser humano. Amados, isso aqui é muito importante, porque nós sabemos que quando Deus tem um encontro na vida do ser humano, há uma transformação. A vida não é mais a mesma. Quando a pessoa responde, ao chamado de Deus, ao encontro que o Senhor tem marcado para conosco, nós mudamos por completo. Tem mudança que é imediata, tem mudança que é progressiva, A Bíblia está cheia de encontros de Deus com pessoas, alguns encontros foram diretos, outros por meio de Jesus Cristo, ou anjos, ou situações especiais. Tudo isto é encontro de Deus com o ser humano. Então, cada encontro, querido, teve um propósito de transformação, direção ou revelação na vida do ser humano. E aqui eu vou trazer alguns exemplos marcantes. Começando aqui pelo Antigo Testamento, nós temos o encontro de Jacó, lá em Peniel. Quem não lembra daquela história lá, do encontro de Jacó, com o anjo, ele lutou com o anjo do Senhor e teve sua vida transformada. Ali Jacó passou a noite inteira lutando com o anjo, e ao amanhecer do dia o anjo falou: me solta porque o dia já está raiando, e Jacó: não, eu só te solto quando você me abençoar. Jacó foi abençoado, Jacó, amado, foi transformado. Então ele saiu mancando, saiu sim, mas com uma nova identidade, o nome de Jacó mudado para Israel, porque Jacó, como vocês sabem, significa usurpador, enganador e tal, e agora saiu com o nome transformado. O anjo perguntou ali, Jacó mentia tanto, irmão, Jacó mentia tanto, aliás, que o anjo perguntou qual é o seu nome, porque o anjo queria ouvir, que era o próprio Deus, queria ouvir a verdade da boca de Jacó. E ali, quando ele perguntou qual é o seu nome, para provar ali que Jacó estava sendo transformado, estava sendo mudado, aí Jacó não mentiu, ele falou: meu nome é Jacó. Aí o anjo falou assim: a partir de hoje você não será mais chamado Jacó, mas de Israel. Veja só. Então foi uma mudança radical ali na vida de Jacó. Ele lutou, mas venceu. Essa história está lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 24 ao versículo 30. Eu não vou citar todas as referências aqui, porque são muitas referências, mas você pode depois pegar a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, e meditar nesses versículos. Veja lá essa história de Jacó, Gênesis 32, versículo 34, versículo 24 ao versículo 30. Você vai ver que Jacó lutou com o anjo do Senhor. Saiu mancando, porém transformado. Às vezes, irmão, nós temos uma cicatriz em nossas vidas, que são cicatrizes que marca nossas vidas, mas através disso nós temos uma vida transformada. Às vezes Deus nos deixa um sinal nas nossas vidas para nós lembrarmos quem nós éramos, de onde nós saímos, tudo isto, mas saímos com a vida transformado. Depois dessa experiência com Deus, Jacó nunca mais foi o mesmo. Ele foi uma bênção, Nós temos também o encontro de Deus com Moisés, ali na sarça ardente, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Ali encontrou Deus no deserto, Moisés encontra Deus ali no deserto, no fogo, que não se consumia, a sarça não se consumia. Então ali foi um encontro marcante, ali um encontro tremendo de Deus com Moisés. Então ali ele recebeu o chamado para libertar Israel. Moisés talvez nem sabia o que poderia acontecer na sua vida, mas ali foi onde Deus encontrou e Deus lhe deu a mensagem para que ele fosse libertar o povo de Israel. Que privilégio, E Moisés foi, você vê que de príncipe a pastores de ovelha e depois a libertador do povo de Israel lá do Egito.
Nós podemos ver também lá no. Essa história aqui está em Êxodo, né, de Moisés, Êxodo 3, versículo 1 a 6, como eu já falei. E agora nós temos a história de Elias no Monte Horebe, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao versículo 12. Nós vemos ali o encontro de Deus, né, com Elias ali no vento, né, o fogo ou um terremoto, mas não foi ali no fogo, nem no terremoto, mas foi numa voz mansa e suave. Ali estava, talvez muita gente, né, quer ouvir, quer ver Deus no vento, naquele redemoinho. Vocês já perceberam que tem igrejas que quando está tocando um hino suave, um hino assim, lento, muitas vezes parece que está todo mundo morto, mas quando vem aquele furacão daqueles hinos embalados lá que parece um forró, aí todo mundo começa a pular, todo mundo começa... Irmãos, não devemos esperar Deus em movimentos, em fogo, muitos movimentos, muitas coisas na igreja. Muitas vezes, irmãos, aqui, não generalizando, mas muitos movimentos, muitas vezes muito corre-corre, muito marcha-marcha dentro da igreja. Às vezes é emoção, queridos. Às vezes Deus está falando no momento suave, no momento de uma palavra de ensinamento. Deus está falando mais do que em movimento. Enquanto o pregador está pregando, a igreja começar a pular, ninguém vai absorver a mensagem, ninguém vai absorver nada ali. Irmãos, isto é como diz Paulo, né? Lá em 1 Coríntios, que é ordem da essência no culto. Não devemos fazer muita estripulia dentro do culto, tirando a atenção, tirando o foco da mensagem. Não, nós devemos ouvir Deus, né? Às vezes o pastor está lá ministrando uma palavra poderosa e parece que você não está sentindo nada, parece que você só sente quando alguém manda pular, quando alguém manda gritar. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com meninice dentro da igreja, dentro dos cultos, muitas vezes, irmãos, e isto, às vezes, Deus não está. E Elias saiu, pensou que Deus estava no vento, Deus não estava. Elias pensou que Deus estava no terremoto, Deus não estava, mas estava na voz mansa e suave. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele escuta aquela voz mansa e suave de Deus, ele saiu dali renovado para continuar sua missão, certo? Tem muitas pessoas que enquanto está ali naquele, né, como diz lá, naquele Shekinah, naquele reteté, como eles falam, né, nos retetés lá, sai dali, não sai edificado coisa nenhuma, não aprendeu, não ouviu a palavra e qualquer vento de doutrina derruba. Por quê? Porque não está ali cessado na palavra. É a palavra quem segura, é a palavra quem sustenta. Ouça isso no nome de Jesus. Então o encontro com Deus, irmão, é totalmente diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus teve um encontro também, sabe com quem? Foi um encontro marcante ali no templo com Isaías no templo, né? Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8. Isaías ali, ele viu o Senhor em sua glória, reconheceu sua impureza e foi purificado. Isaías reconheceu, Isaías viu a glória de Deus, né? E daqui a pouco o anjo vai lá e toca, né, pega com a tenaz uma brasa do altar e purifica os lábios de Isaías. Aí ele respondeu esse chamado, irmãos. Ele respondeu, ele ficou feliz. Eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que foi purificado, irmão, depois que ele teve os seus lábios purificados, ele atendeu a esse convite, a esse encontro de Deus e foi purificado. E agora ele fala assim: estou pronto, envia-me a mim. Será que nós estamos atendendo? Será que nós estamos reconhecendo a nossa impureza? Será que nós estamos reconhecendo, ouça isso no nome de Jesus, os nossos pecados? E estamos dizendo: Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero essa transformação, eu quero ser essa purificação na minha vida. E depois nós vamos dizer: envia-me a mim para uma missão, seja lá para onde que Deus queira mandar você ir. Ouça isso no nome de Jesus. As coisas é muito mais séria do que o que nós pensamos, do que o que nós imaginamos, amados. Ouça isso no nome de Jesus. Ah, irmãos, eu não me emociono muito quando eu vejo pessoas contando vantagem, pulando e gritando. E, irmãos, para provar, muitas vezes, só para provar que tem o Espírito de Deus, e às vezes não tem.
Paulo fala isso, né, que nós devemos tomar cuidado. Ele fala assim, se é que vós tem o Espírito de Deus, então nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes não é movimento que vai, não estou aqui desprezando quem faz esses movimentos, não, eu sei que Deus opera sim, mas, irmãos, temos que ter decência e ordem no culto. Às vezes o pastor está pregando, levanta-se. A maior profecia é a palavra de Deus, certo? Às vezes o pastor está pregando, se levanta alguém por falta de conhecimento, de discernimento na palavra de Deus, levanta-se, vai profetizar. A maior profecia é a palavra. A pessoa vai lá, Deus talvez está falando pela palavra através da boca do pastor. Alguém vai lá, se levanta e tira o foco, tira ali o foco da mensagem, né, para desviar a atenção para ele. Irmão, devemos tomar muito cuidado com isso, certo? Deus teve um encontro também com Jonas, lá no ventre do peixe. Lembra lá da oração de Jonas? Lá no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, né? No momento da desobediência ali, Deus encontrou, né? E o resgatou para cumprir o seu chamado. E olha, Jonas faz uma oração ali no ventre do peixe. Deus, amados, vai ao seu encontro e liberta e manda o peixe vomitar aí lá na areia, né? Na areia da praia, ouça isso no nome de Jesus. Agora nós indo para o Novo Testamento, né? Nós temos muito mais encontros no Velho Testamento, mas nós vamos fazer aqui uma pincelada em cada um, né? No Novo e no Velho Testamento. Nós falamos aqui do Antigo Testamento, agora vamos no Novo Testamento. Falando de Zaqueu, né? No Novo Testamento aqui, Zaqueu na figueira, ali foi um encontro marcante de Jesus com ele. Quando Jesus estava passando, Zaqueu teve uma ideia, ele era baixinho e a multidão era muito grande, ele não conseguia ver Jesus, então ele se escondeu no meio da folhagem de uma figueira, subiu, foi lá em cima. Essa história está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Então Jesus encontrou, né, onde ninguém imaginava né, e a sua casa foi salva. Então estava lá Zaqueu, talvez a multidão, os discípulos, ninguém viu o Zaqueu ali. Jesus está passando aí, ô Zaqueu, desce daí, meu amigo. Hoje convém eu posar em tua casa, vai, desce. Zaqueu desceu depressa e recebeu gostoso a Jesus. Ali foi um encontro marcante. Jesus tem esse encontro com nós muitas vezes, sabia? Às vezes nós estamos escondidos lá do último banco da igreja, se escondendo por trás do irmão lá para que ninguém veja. Aí daqui a pouco o pastor vai, chama você, dá uma oportunidade. É um encontro, Deus tem esse encontro assim, que muitas vezes nós não entendemos, né? Aí o Senhor foi lá na casa de Zaqueu e ali a sua casa foi salva, porque Zaqueu reconheceu. Zaqueu falou assim, olha Senhor, eu dou até metade dos meus bens, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E assim, irmãos, é um encontro de Deus. Quando Deus tem encontro com o ser humano, irmãos, o ser humano ele reconhece o seu erro, ele quer restituir aquilo a quem ele roubou, ele quer trazer, né, à tona, né, a sua culpa, seu pecado, e ele se arrepende, ouça isso no nome de Jesus. Falando também de encontro, nós lembramos aqui também da mulher samaritana, né, no poço. Olha que encontro maravilhoso. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Jesus vai andando, vai lá por ali afora, aí é necessário passar em Samaria. Lá em João capítulo 4, versículo 5 ao versículo 26, por ali, nós vemos essa história. Jesus marcou esse encontro com ela, com a mulher, no lugar mais comum do dia a dia. Ouça isso no nome de Jesus. Era onde o pessoal ia tirar água, e aquela mulher, Jesus vai lá, chega lá cansado da viagem, os discípulos vão à cidade comprar alimentos e Jesus fica lá sozinho na beira do poço. Aí aquela mulher chega, né? Ela chega como pecadora, como carregada de pecado. Jesus fala assim, começa o diálogo. Jesus é estrategista. Jesus fala assim, mulher, dá-me de beber. Jesus não estava com sede. É tão certo, a Bíblia nem fala depois que ela tirou água, nem que deu água para Jesus. Foi uma estratégia de Jesus para começar um diálogo, né, com aquela mulher. Às vezes nós saímos para entregar panfletos, né, para evangelizar, e nós, às vezes, Deus dá uma estratégia de nós chegar para abordar uma pessoa, para conversar e tal. Isso é interessante, é um encontro que Deus tem com aquela pessoa. Aí Jesus chega e fala assim, mulher, dá-me de beber. Olha que encontro maravilhoso. A mulher fala assim, como podes, né, tu sendo judeu, pede-me de beber aí a mim, que sou mulher samaritana, porque naquela época lá os samaritanos não se davam muito bem com os judeus, né? Aí Jesus fala assim, mulher, se tu soubesses quem fala contigo, tu pedirias água e ele te daria água vivas.
e que essa água se tornaria em ti uma fonte que jorra para a vida eterna, e tu nunca mais teria sede. Aí ela se interessou, ela ficou interessada, aí começou aquele diálogo. Aí Jesus falou assim: olha, vai lá, chama teu marido e vem cá. Jesus queria ouvir da boca dela a verdade. Jesus queria ver o que era que ela ia confessar. Jesus fez ela confessar sem julgar, irmãos. Jesus não julgou, Jesus não julga. Ele tem um encontro maravilhoso. Quando ele tem um encontro, tem tantas pessoas que ficam julgando os outros, na verdade, desprezam os outros porque às vezes cometem uma fraqueza, cometem um deslize na vida e começam aí a julgar, excluir da igreja e tudo mais. Não, Jesus chegou e falou assim: olha, Jesus fez ela confessar, assim como, né, um encontro com Pedro e tudo mais. Jesus fez Pedro também confessar as 3 vezes que ele negou. Jesus fez confessar sem julgamento, sem julgar, sem passar na cara. Vai lá, mulher, chama teu marido. Aí ela disse: oh, não tenho marido. Aí ele falou assim: olha, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Tem pessoas que falam que essa mulher, ela era prostituta, mas a Bíblia aqui não fala nessa história que ela era prostituta. Ela falou que ela tinha casado 5 vezes, casou 5 vezes legalmente, né? Porém os 5 tinham abandonado ela, né? E agora ela estava relacionando-se com alguém que talvez não ia também casar com ela, não ia chegar a casar com ela, porque Jesus falou assim: o que tens agora não é teu marido. Aí ela, que é isto? Ela percebeu: Senhor, vejo que tu és profeta, né? Ela se admirou, né? Mas como é que pode? O homem contou toda a minha vida. Ela corre, larga o cântaro, corre para a cidade e começa a evangelizar. Agora a mulher chegou ali como uma pecadora, né? Que talvez desprezada, né? Se desprezando a si próprio. Mas a mulher sai dali, irmãos, como uma missionária, anunciando o Messias. Ela vai lá e fala assim: olha, venham ver um homem que contou toda a minha vida, a minha história. Porventura este não é o Cristo? Quer dizer, ela ainda teve, quem sabe, né? Ela ainda perguntou: porventura este não é o Cristo? Aí aquela multidão vai ao encontro de Jesus. Quando chega lá, Jesus começa a ensinar, começa a pregar. Aí agora eles reconhecem que verdadeiramente ele é o Cristo. Ele falou: mulher, eles falaram, aquela multidão falou: mulher, já não é mais pelo que tu disseste, mas pelo que nós ouvimos ao encontro da mulher, o que fez, né? Aquela multidão toda foi lá e aceitou a Jesus. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso. Quando Deus tem um encontro de pecador, né, a pessoa sai dali como missionário, anunciando o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Outro encontro maravilhoso está lá em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao versículo 34, né, com a mulher com fluxo de sangue. Lembra daquela história? A mulher já tinha gastado tudo. Olha, às vezes Deus permite nós perder tudo, a chegar numa situação extrema e esvaziar-se, né, daquilo que nós muitas vezes confiamos. Aquela mulher parecia ser uma mulher de posse, uma mulher que a Bíblia diz que ela já tinha gastado todos os seus bens com os médicos e ninguém podia fazer nada por ela, ninguém curava. Aí agora ela se vê sem recurso, não tinha mais dinheiro para procurar outro médico renomado, um médico bom daquela época. Aí ela vai agora. Ela teve aquela fé e foi ao encontro de Jesus. Ela falava comigo: se pelo menos eu tocar na orla do vestido desse homem, eu serei salva, eu serei curada. Aí ela vai lá, corre, se arrasta, né, que às vezes estava fraca, né, tanto tempo sangrando, tanto tempo com aquela hemorragia. Ela sai por ali, né, escondida, porque quem tinha esse problema aí não podia estar no meio da multidão. Ela vai lá, irmãos, e toca na hora do vestido de Jesus, e ali Jesus fala assim: quem me tocou? E os discípulos falam: Senhor, a multidão é tão grande, todo mundo te aperta, não tem como alguém não ter que tocar numa situação dessa. Aí Jesus falou: não, foi um toque diferente, eu senti que de mim saiu virtude. Aí ela não pôde mais se ocultar, ela, né, talvez Jesus falando com os discípulos, mas olhando para ela falou: ele sabe que fui eu, ele está olhando muito para mim, né? Tu sabe aquele momento que você muitas vezes está conversando, o pastor está lá pregando, a palavra está sendo direcionada para você e parece que ele não tira a visão de você, Deus está mostrando ali algo da sua vida para ele, e você fala assim: realmente ele está olhando para mim, né? Não tem para onde eu correr. Aquela mulher se sentiu numa situação assim, Jesus olhava, mas não tirava o olho daquela mulher.
Aí ela confessou, fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. Jesus falou, mulher, a tua fé te salvou. E naquele momento, amados, a mulher saiu dali curada. O encontro de Deus traz também cura. Primeiro é a cura psicomática, a cura da alma, e depois a cura física. Ouça isso no nome de Jesus. Ela recebeu a cura e recebeu a salvação. Ouça isso no nome de Jesus. Outro encontro, irmão, um encontro maravilhoso. Me veio aqui agora lembrando do Saulo no caminho de Damasco. Irmãos, depois da morte de Estevão, esse camarada, Paulo, né, que hoje nós... Não que o nome de Paulo mudou, né? Pessoas falam que ele foi transformado, Saulo foi transformado num Paulo, não, é que lá na língua dele lá, o Saulo é o mesmo que Paulo, tá? É que lá entre os judeus lá é chamado de Paulo, de Saulo. Aí vai lá, Saulo no caminho de Damasco, respirando, né? Saindo fogo pelas narinas de tanto ódio depois da morte de Estevão, para pegar a igreja e levar presa aonde tivesse irmãos fazendo oração, alguém na casa fazendo culto na casa dos irmãos. Lá vai Saulo no caminho de Damasco. O homem estava bravo, o homem ia lá para pegar mais, e ele vinha aqui ali estava agradando os judeus, estava agradando, né? A Bíblia diz que ele fazia um serviço com excelência, achando que estava agradando a Deus, e lá vai ele. Aí quando ele teve um encontro, em meio à perseguição, ele teve um encontro com Jesus, encontrou Jesus ali no caminho de Damasco. Aí de perseguidor ele virou apóstolo. De perseguidor o homem cai por terra e aquela voz fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala, óbvio que ele reconhece tão certo que é a voz do Senhor, que ele fala, quem és Senhor? Olha, chamou de Senhor. Quem és Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem tu me persegues. Aí, se Paulo tivesse indagado ali a Jesus, fala assim, mas peraí, eu estou indo atrás dos cristãos, daqueles que estão mencionando seu nome. Mas não, ele reconheceu que quando ele perseguia a igreja, ele estava perseguindo o povo de Deus. E eu ainda ouso dizer que o espinho da carne de Paulo, né, possa ser isso aqui. Quando ele está indo perseguindo, ele permitiu a morte de Estevão. A Bíblia não fala que ele apedrejou também, mas ele guardava os pertences daqueles que o apedrejavam. Então, naquilo ali ficou na mente de Paulo. Então, quando ele foi ao terceiro céu, como diz lá em Coríntios, né, capítulo 12, quando ele foi ao terceiro céu, irmãos, que ele viu coisas inefáveis, ele voltou tão cheio. E para que ele não se orgulhasse, eu acredito que quando ele pensasse em se orgulhar, Deus colocava aquilo, trazia à tona aquilo que ele fez. E isso aí, irmão, seria justamente esse espinho da carne de Paulo. Quando ele queria se alegrar com a excelência que ele viu lá no terceiro céu, aonde ele subiu, ele pensava, aquilo ali o acusava. E isso aí pode ser o espinho da carne de Paulo. Mas de perseguidor, irmãos, ele virou um apóstolo. E foi o apóstolo que mais escreveu livros na Bíblia, no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus tem um encontro, na verdade o homem é transformado. E aquele que perseguia a igreja de Cristo, ele passa a fazer a obra de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Os dois discípulos, no caminho de Emaús também, lá em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 32, nós vemos ali que aqueles dois camaradas estavam indo tristes, porque já era o terceiro dia e Jesus nada. Ele falou, rapaz, tristes, desanimados. Aí, falando entre os dois ali, rapaz, eu pensei que ele ia remir Israel. Aí, olha, Jesus fala assim, paz seja convosco, se aproxima entre eles. O que é que vocês vão conversando aí, rapaz? E eles não conheceram Jesus, não reconheceram a voz de Jesus. Aí eles falam assim, olha, mas será que só você que é viajante, é peregrino e não sabe o que aconteceu? O Senhor, né,
falava que ia redimir Israel, porém já é o terceiro dia e não ressuscitou. Ele falou que ressuscitaria no terceiro dia. Aí Jesus se aproximou, abriu-lhe as escrituras e reacendeu a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós podemos ver que esses homens que tiveram, e aqui, irmãos, para que se cumpra a palavra que fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, ali o Senhor está presente no meio deles. Aqui eles estavam falando de Jesus e Jesus se aproxima no meio deles. Aí quando eles entram, né, Jesus finge que vai passando, vai direto, eles vão entrando em casa, aí eles falam, fica conosco, já é tarde, achando que Jesus era um viajante qualquer, fica conosco, já é tarde, dorme aqui, né, pernoite aqui, depois você segue viagem. Aí Jesus aceitou o convite, e na hora do jantar, Jesus pega o pão, levanta ao céu e dá graças a Deus. Só que na hora que Jesus levantou o pão ao céu e agradeceu a Deus pelo pão, foi que eles reconheceram que era Jesus. Irmãos, quando você está falando de Cristo, quando você está no caminho, comentando, anunciando a Jesus, Ele se faz presente. Eu quero dizer que se você anuncia Cristo, que Ele cura, Cristo se aproxima, Cristo se faz presente, tem um encontro com você e confirma a sua palavra que você está falando ali com cura. Se você fala que Cristo liberta, Ele marca um encontro com você naquele momento e liberta. O que você estiver pregando acerca de Cristo, Ele vai estar confirmando com a sua palavra para cumprir o que está escrito, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. É o encontro de Cristo. Então continue levando aos corações das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está aí com você. Esses encontros, queridos, mostram que Deus não marca encontro na esquina literais, mas Ele entra no caminho da nossa vida, né? Seja no deserto, seja no templo, seja na prisão, como teve com Pedro e outros, né? Em casa ou até mesmo numa estrada, como aconteceu, né? Com os de Emaús, como o Saulo no caminho de Damasco, e assim sucessivamente. Amados, Deus marca encontro. Porque tem pessoas que falam, Deus vai marcar encontro com você na esquina, Deus vai te pegar na esquina. A Bíblia não mostra, né, esses encontros na esquina, mas Deus mostra, mas a Bíblia mostra realmente o encontro de Deus na vida do homem. Ouça isso no nome de Jesus. Seja onde for, Deus marca o encontro com você. E por que não na esquina também? Claro que Deus marca o encontro também na esquina, né? Na prisão ou até em qualquer lugar que você estiver. Amados, que Deus em Cristo vos abençoe e que tenha sempre um encontro com você, aí onde você estiver, aonde você andar, o Senhor esteja com você, cumprindo a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um forte abraço a todos vocês que ficaram comigo neste canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra coisa, se inscreva, você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nosso trabalho para outras pessoas, para que assim o Senhor continue falando no coração de cada um, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?